Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. 25 de abril de 1974, uma data que fica na história de Portugal, mas que, na realidade, quando olhamos para a história e tentamos contextualizar os prós e os contras, há uma tendência de tornar esse momento da nossa história também um autêntico romance de um amor sem fim dos portugueses para com a democracia, de onde nasceram unicamente avassaladoras paixões até 2024. E é com olhos de isenção que hoje vamos tentar olhar para esta data incontornável da história portuguesa e da nossa democracia. São nossos convidados de hoje, Jaime Nogueira Pinto e Henrique Neto. Boa noite aos dois. Muito obrigado por estarem aqui connosco não só nesta data, mas acima de tudo por nos darem também uma visão daquilo que foi, numa fase inicial, o 25 de Abril, e começaria talvez pelo Henrique Neto, como é que viu o 25 de Abril e a fase inicial desta nossa atual democracia. Bom, vi com grande alegria, como foi muito bem resumido no poema que é hoje muito falado, da manhã do 25 de Abril. Depois de muitos anos da ditadura, em que eu vivi 38 anos em ditadura, e hoje reconheço que tinha uma opinião muito negativa relativamente à ditadura, que continuo a manter, mas passou muita coisa ao lado, não é? E muitos dos problemas da ditadura eu só os compreendi verdadeiramente depois do 25 de Abril. Claro que para mim o 25 de Abril foi e continua a ser essencialmente a liberdade e a democracia. Eu nasci numa região onde a democracia era muito falada, debatida. Homens como o Vasco da Gama Fernandes, o José Vareda e outros. Não havia 5 de outubro que não se falasse em democracia ou qualquer outra data que as pessoas se reuniam. E, portanto, durante a minha vida, desde a juventude, o sonho da democracia foi sempre algo que me seguia e que me... Claro que já sabia antes, mas depois aprendi depois, que, como alguém disse, a democracia é o pior de todos os sistemas políticos, excluindo todos os outros. Não há democracias perfeitas, mas a democracia é, inegavelmente, a melhor forma de governo dos povos. Portugal não teria, digamos, evoluído em muitos sentidos se não tivesse sido o 25 de Abril de 74, passado um período triste do seu início, que foi destrutivo, principalmente do ponto de vista económico, perdeu-se muito tempo, destruíram-se muitas oportunidades, mas depois, passados os 2 anos da chamada Revolução, Portugal, enfim, promoveu a descolonização, que era um erro do antigo regime. O antigo regime defendia a continuação das colónias. Possível, não? Mas era evidente que era impossível. Portugal contra o mundo a defender colónias quando os outros países se libertaram, de alguma maneira, e a palavra libertar aqui é questionável, das colónias. Portugal era o país que resistia, e é evidente
que essa resistência teria que acabar mais tarde ou mais cedo. Se não fosse por pressões internas, seria por pressões externas. E, portanto, esse erro do antigo regime, ou essa incompreensão do antigo regime, foi ultrapassada. Pertencemos hoje ao maior grupo de democracias e o mais desenvolvido, e o mais moderno, e o mais democrático, chamamos assim, grupo de nações do planeta, que é a União Europeia, do meu ponto de vista, e isso foram conquistas que resultaram ou só foram possíveis pelo 25 de Abril. E, por outro lado, olhando para trás, eu costumo dizer que nem tudo foi mau no antigo regime e nem tudo foi bom ou é bom no pós-25 de Abril. Bom, você próprio já disse aqui à nossa mesa que a desenvoltura intelectual de muitas das pessoas que faziam parte do antigo regime é superior em muito, onde alguns as escolhas políticas atuais... feitas no antigo regime é inegável que levavam em conta a estatura intelectual, a competência profissional dos escolhidos, algo que hoje em dia, se foi verdade logo a seguir ao 25 de Abril, enfim, porque não em todos, como é evidente, houve perseguições infelizes, mas o nível das pessoas que eram escolhidas a partir da Constituição eram pessoas com um nível suficiente para serem dirigentes políticos, coisa que não acontece hoje. Muito bem. Professor Jaime Nogueira Pinto, 50 anos depois nós temos historiadores e economistas a olhar para o Portugal atual e a conseguir encontrar, até nos anos do Estado Novo, maior investimento do Estado, maior cuidado com as próprias populações, e isto parece que vai sendo também anátema. Não, é evidente, vamos ver, é evidente que num regime autoritário, como era o regime anterior, é mais fácil, digamos, seguir as políticas, e, portanto, seguir as políticas com consequência e, como, aliás, o engenheiro Henrique Neto estava a dizer, fazer uma seleção, que era a seleção no Estado Novo, era essencialmente era muito uma seleção tecnocrática, quer dizer, a partir, sobretudo, dos anos 50, é uma seleção que vai buscar, enfim, vai buscar universitários, vai buscar pessoas que são especialistas em determinadas áreas e nem sequer se lhes exige, pelo menos a uma parte muito substancial deles, nem sequer se lhes exige lealdade ideológica ou lealdade política. Aliás, Salazar gostava, era nesse aspecto, nunca foi sempre bastante tecnocrático nesse aspecto. Depois, é evidente que há aqui, para mim, para a minha geração, a questão exatamente do aspecto negativo para nós do 25 de Abril foi exatamente acabar com uma coisa que na minha geração era muito, pelo menos em muitos de nós, era o Império. Quer dizer, nós tínhamos grande orgulho de pertencer e acreditamos perfeitamente. O meu primeiro ano de sensibilidade política é 1961, é o ano do início da Guerra da África, da Guerra em Angola, e, portanto, nós acreditávamos, e fomos muitos mais os que fizemos o serviço militar dos que fugiram ao serviço militar, nós acreditávamos exatamente naquela ideia de Portugal interracial, Portugal nação, transformar o Império numa nação, acreditávamos verdadeiramente nisso, e se estávamos contra a esquerda era por isso, não era propriamente pela questão das liberdades públicas. E depois também tivemos uma experiência, a minha geração teve uma experiência, que foi a geração que fez as universidades, a universidade entre 65 e 70, 64 e 70, os associativos onde dominavam, que era exatamente nas faculdades, impunham, digamos, o mesmo tipo de governo que eles sofriam cá fora, quer dizer, portanto, também não tivemos grandes ilusões quando a seguir ao 25 de Abril se entrou num período, enfim, de supressão, que começou essencialmente no 28 de setembro, se entrou num período de supressão dos partidos, como o Partido do Progresso, como o Partido Liberal, como o Movimento da Ação Portuguesa, os partidos em que, em democracia, pessoas da direita tinham procurado organizar-se,
Isso a partir de 28 de setembro foi, e depois do 11 de março ainda foi pior. Portanto, também não tivemos grandes surpresas que fosse isso que estavam a fazer. Aliás, eu penso que até ao 25 de novembro e até à Constituição de 76, é difícil falar propriamente numa democracia pluralista e como dizer, porque, quer dizer, os militares, MFAs, COPCONs, etc., prendem mais ou menos à direita e à esquerda quem lhes apetece e sobra-lhes tempo, portanto, não quer dizer, isso aí não é só a direita, numa dada altura. O sistema judicial numa dada altura, tinha estrutura sim, para... numa dada altura, quer dizer, os COPCONs atuavam por listas, que recebiam listas e, aliás, é muito curioso, por exemplo, eu no 28 de setembro de 74 estava em Angola, na tropa, mas foram-me prender à minha morada de solteiro, portanto, era a morada que eu tinha, digamos, do tempo da faculdade, portanto, eram os colegas denunciantes, portanto, era quem prestava esses serviços. Portanto, não tive, nesse aspecto, grandes surpresas. É evidente que aquilo que o engenheiro Henrique Neto estava a dizer, nós hoje, eu penso que o Salazar não queria, o Salazar tinha a ideia que nós não tínhamos capacidade em Portugal para fazer aquilo que os franceses e os ingleses fizeram, nomeadamente deram a independência política e mantiveram, digamos, os seus interesses. Primeiro, nós nunca tínhamos sido uma colonização puramente imperialista, no sentido marxista, ou seja, de exploração económica. Tínhamos, de facto, sobretudo no caso de Angola e também de Moçambique, tínhamos, de facto, tínhamos uma importantíssima migração de pessoas aqui do continente europeu para lá, da metrópole, como se dizia. Tínhamos cerca de 500 mil de pessoas em Angola e talvez 250 mil a 300 mil em Moçambique, de origem. E para além disso, sobretudo em Angola, tínhamos de facto criado uma sociedade mestiça, mista, que era muito importante e continuou a ser depois da independência. Portanto, Agora, é evidente que eu hoje, e por aqui me fico, eu hoje, como nacionalista, percebo perfeitamente que aqueles que lutaram contra nós, em nome da nação ou do Estado que queriam criar, e devo dizer que sou amigo deles, quer dizer, e eles também são meus amigos, e percebem perfeitamente que eu, nessa altura, tivesse estado contra eles, quer dizer, isso é uma vantagem. Os nacionalistas não são só para pegar em guerras, também se entendem bem uns aos outros. Engenheiro, quando olhamos então para também esta fase inicial, não acha que, por exemplo, apesar de se promover a descolonização acontece e atrapalhadamente já é um erro desta democracia? Ou seja, já são grandes figuras desta democracia que tomam algumas decisões que deixam as populações nos países onde Portugal estava desprotegidas? Com certeza. A história portuguesa, a história já não vai esquecer todos esses acontecimentos, não é? Aquilo que o Sr. Professor falava de um ideal de uma sociedade multirracial, é evidente que... desculpem. Não faz mal. Uma sociedade era um ideal aceito, eu penso, pela generalidade dos portugueses. A questão estava em saber qual era a sua praticabilidade. E se houvesse praticabilidade, e a meu ver até haveria, passava por uma elite portuguesa, nomeadamente em Angola, não é? Porque Angola era um país com condições muito diferentes dos outros territórios, até mesmo de Moçambique. Isso tem surgido uma elite portuguesa em Angola nos anos finais, nomeadamente naquilo que dizer o Marcelo Caetano, que foi um período, quando nós hoje estudamos essa época, principalmente do ponto de vista económico, o período de Marcelo Caetano foi um período riquíssimo. Claro que podemos lamentar que a liberdade não tivesse sido instituída de uma maneira mais ampla. Mas houve mais diálogo. Havia mais facilidade de diálogo, surgiu a sedes, não foi bem um acaso. Surgiram, digamos, setores
do centro-direita no poder, aquele período foi um período riquíssimo do planeamento. Portugal nunca soube fazer planeamento. Aquele período foi um período em que se planeou a sério. Digamos, tivemos a reforma do Veiga Simão, que foi certamente das maiores mudanças criadas em Portugal e das maiores aberturas práticas, não é? Não é uma abertura com slogans políticos, mas foi na prática uma abertura quando nós olhamos para todas as universidades que hoje temos em Portugal, que nasceram nesse tempo, não é? Até a Dévora tinha sido fechada muitos anos antes. Portanto, foi um período muito rico. Claro que faltava a liberdade e foi esse fator que, digamos, a liberdade e a guerra. Claro que sem a guerra, provavelmente... Sim, porque a Revolução em si é algo corporativo. O 25 de Abril não se teria dado, como é evidente. Uma questão que a mim se me põe muitas vezes, e que já agora gostava de referir, e que está maltratada, é saber porque é que o regime sobreviveu 48 anos. Alguma coisa aconteceu, porque não é normal que no século XX um país tenha um governo, um regime, houve mais que um governo, mas enfim, o regime era o mesmo durante 48 anos. Isso, a meu ver, resultou de que todos os erros políticos foram feitos na Primeira República, digamos. A perseguição que a Primeira República fez à religião é tão estúpida que, brado aos céus, o Salazar tomou o poder, recebeu o poder de bandeja, verdadeiramente, porque os portugueses já não podiam com aquilo que se passava, com os governos que morriam e nasciam todos os dias, com as lutas políticas absurdas, muito semelhantes à que estamos... Assassinatos e perseguições, inclusive. Não, e perseguições, mas perseguições nós sempre tivemos mais ou menos. Mas umas mais duras, outras mais suaves. Mas foi um período de uma incompreensão em relação ao povo que somos. E você ia dizer que vivemos algo semelhante agora? Vivemos. Porque durante esse período havia um partido, que era o partido do regime, que dominava os outros e tentava não deixar governar quaisquer outros partidos. E, portanto, temos hoje a mesma situação. O PS perdeu as eleições, mas através de uma máquina de propaganda muito forte, muito poderosa, muito poderosa, muito bem aliada, mantém na agenda política, na agenda comunicacional, temas que são, não diria relevantes, mas de pequeno interesse, permanentemente, dia à noite. É digamos, uma lavagem ao cérebro que é dada sistematicamente, que é exatamente aquilo que acontecia na Primeira República. Senhor Professor, e isto leva-nos ao nascimento, ao nascimento da comunicação social atual. Há quem diga que, de facto, a comunicação social nasce inquinada à esquerda e continuamos a sentir esses ecos. Não, há aí um ponto que é muito interessante e que eu vivi, o engenheiro Henrique Neto também viveu, sempre mais novo, portanto não viveu esse período. O domínio cultural, curiosamente, o Estado Novo achava que controlar a televisão era tudo. O resto, a edição, as páginas literárias, aquilo que faz a cabeça das pessoas, não ligavam nada, quer dizer, ou ligavam muito pouco. E, portanto, digamos, o poder cultural já era, de certo modo, das várias esquerdas, porque a esquerda não era única, havia, sobretudo, uma separação grande entre uma esquerda, digamos, liberal, democrática, e uma esquerda muito forte,
ou desigualmente forte em termos de poder nessa época, que era o Partido Comunista e, digamos, aquelas linhas mais radicais que apareceram a seguir a 68, os maoístas, tudo isso. Ora bem, aliás, e respondendo um pouco à pergunta que o engenheiro Henrique Neto ali fazia, porque é que durou tanto? Eu acho que uma das razões porque durou, o Estado Novo viu-se, primeiro durou exatamente por causa da memória da Primeira República, quer dizer, Salazar era o homem que tinha vindo, tinha posto as contas direitas e, sobretudo, as pessoas não gostavam de facto. A Primeira República tinha ficado marcada, é o que eu costumo dizer, a democracia em Portugal não é o governo do povo, era o governo dos democráticos, do Partido Democrático, que arranjaram a ganhar todas as eleições sempre, quer dizer, eles arranjavam de uma maneira ou de outra. Houve 48 governos, praticamente tirando aquele do António Granjo, que foi morto praticamente no mesmo dia. A oposição nunca ganhou uma eleição. Depois, não há dúvida que... Agora, esse capital, de certo modo, gasta-se pelos anos 50. E a eleição do General Delgado, a eleição que o General Delgado disputa, é um sinal, de facto, que as coisas mudaram. E eu acho que o que dá depois, recobra outra vez ao poder, é 61, a questão do Salazar exatamente assumir uma linha patriótica de defesa do então ultramar, e aí há muita gente da Primeira República que adere, não é? Aliás, nós estamos com o Cunha Leal e uma série de gente, e portanto, isso foi um folgo patriótico, digamos, que prolongou. É claro que depois fazer uma guerra com o contingente geral, uma guerra deste tipo, é muito complicado e traz problemas. Curiosamente, os problemas que vieram da altura em que se tentou uma solução para aquilo que de facto começava a ser um problema complicado, que eram os quadros médios nas Forças Armadas, porque as armas combatentes na Academia Militar começaram a ter muito pouca gente. Então foi-se buscar uma solução que, aliás, fazia algum sentido, só que o decreto, de certo modo, não foi lá muito bem elaborado, e não foi bem elaborado, porque era a criação do chamado QO, Quadro Especial de Oficiais, que só tinha promoções, se não estou em erro, até coronel, e que antecipava o tempo da academia, mas que depois levava a que algumas dessas pessoas, dessas promoções, que eram para o pessoal, que havia bastante, que tinha feito a guerra já, uma comissão no ultramar, e que queria continuar, porque até gostavam daquilo e não sabiam fazer outra coisa, e estavam muito bem, só que isso depois prejudicou e foi, digamos, o ponto de partida para outras coisas, que depois isso foi politizado, e também lhe vou dizer uma coisa, quer dizer, foi exatamente politizado pelas pessoas que de facto tinham alguma consciência política na época, que eram as que estavam mais à esquerda, porque as outras mais à direita também já não tinham muita consciência política, mas foram de certo modo proibidos. Ou seja, as únicas gerações da direita que tinham alguma experiência política e consciência política eram, curiosamente, os mais novos, porque tinham exatamente nas universidades onde já havia uma forte influência comunista, tinham-se habituado a lutar contra isso e, portanto, tinham alguma capacidade de pensar, de lutar, de persistir nas suas ideias. Mas uma vez que o professor foca a questão dos militares, nós então temos que começar a olhar para o 25 de Abril e a gênese ser uma gênese corporativa. A gênese é corporativa. Depois, atenção, não vou agora dizer que as pessoas só estavam nisso, porque era uma injustiça, só estavam nisso porque tinham sido prejudicadas, mas o ponto de partida para muitos foi esse, quer dizer, foi uma a única coisa que eu quero dizer é que a sensação que eu fico dos anos em que estudei é que me transmitem o 25 de Abril como, sim senhor, é um movimento dos militares, mas que tinha o apoio do povo e que, ou seja, havia o apoio do povo. Bom, há sempre uma coisa que já se fazia em relação à República com o Dom Manuel, era que o Dr. Marcelo Caetano tinha ido ao futebol, eu não sei porque não percebo nada de futebol, mas tinha ido ao futebol, acho que era um jogo do Sporting, e tinha sido muito, muito aclamado. Também se diz que o Dom... Não sei se foi uma final da taça. Foi uma coisa qualquer assim, que se passou pouco antes do 25 de Abril. E também se dizia em relação à República, que pouco antes do 5 de Outubro, o rei Dom Manuel II tinha ido ao Porto e também tinha tido... Eu essas coisas não acho que sejam... Quer dizer, vamos arranjar elementos e argumentos para uma coisa... Agora, não há dúvida que essa época é uma época de fortíssimo crescimento económico. E é uma época, sobretudo,
em que os filhos esperam, enfim, pelo menos os que não são da classe alta, porque essa já lá está, portanto têm a mesma vida dos pais, mas todas as classes sociais, os filhos esperam ter melhores vidas que os pais. Há uma expectativa de melhoria de vida. Já se tinha iniciado um processo. Não, tinha. Isso, aliás, agora vieram estes novos estudos económicos do Nuno Palma, etc. Provar que, de facto, gostes ou não, a distribuição é outra coisa, não havia, de facto, liberdade, mas que o período, a partir dos anos 50, há um crescimento fortíssimo da economia São portuguesa. os dados, não é discutível. Não vale a pena. Não, é como, aliás, também, por exemplo, na luta contra o analfabetismo, não há dúvida. Está de novo, as redes de instrução primária, tudo isso, são coisas, também digo, volto a dizer, que é mais fácil num modelo autoritário fazer as coisas, porque não se tem que estar a negociar, é mais fácil, portanto, agora não há dúvida que não é o mesmo que dizer que o Estado Novo cria as pessoas burras. Não, isso é uma analfabetas. Não queria criar as Essa pessoas também foi uma lenda até porque o que Estado foi Novo, criada... de uma maneira geral, como o engenheiro Henrique Neto estava a dizer, a maior parte tinha uma cota à parte podiam não ter, às vezes, grande coisa política ou ideológica. Agora, competência técnica, de uma maneira geral, as pessoas, e além disso, eram geralmente pessoas sérias. Há só um aspecto, honestas. professor, que não focou, mas que eu vivi isso por dentro, tenho alguma experiência. Um dos problemas do regime com a guerra colonial é que não tinha armas, digamos... Eles foram arranjando. Os franceses davam material, os alemães também davam. Havia, às escondidas. Às escondidas havia. Sim, nós tínhamos, aliás, 2 grandes compradores Mas em no França. tempo do Marcelo Caetano, a minha empresa onde eu trabalhava, e trabalhei durante muitos anos, era diretor-geral, foi vendida ao Estado, com muitas outras, meia dúzia de outras, empresas com tecnologia, com a ideia, foram à Sociedade Financeira, que era um banco de Estado. Exatamente. Na época, O Luís Teixeira, estava o Luís Teixeira para criar um núcleo de produção de armas. E eu ainda participei em reuniões com militares com a ideia que eles tinham de produzir algumas armas. Portanto, é facto que a ideia de uma solução portuguesa para a colonização tinha muitos adeptos, e muitos adeptos bem intencionados. Sim. Não tenho dúvida sobre isso. Engenheiro, uma vez... Mas batia de caras com uma realidade mundial em que os Estados Unidos tinham, digamos, a faca e o queijo, como hoje ainda têm. E quando os Estados Unidos, enfim, as Nações Unidas... Os Estados Unidos, de um modo geral, foram mais ou menos... Mas na fase final... No estavam Nixon, cada vez mais... Mas não nos hostilizaram, aliás. E as Nações Unidas já tomavam uma posição. As Nações Unidas, como temos visto... Mas se calhar foram surpreendidos. Conta um pouco, não é? Claro, foram surpreendidos. Foi depois quando o MPLA acaba por ficar com o poder, não? Mas isso é, se calhar, outra história. Eu não quero ir para Angola, porque senão, sendo o meu país de nascimento... tomou o poder por... Senhor, diga-me uma coisa. Tomou o poder por inação portuguesa. Diga-me uma coisa, Sr. Engenheiro, uma vez que fala em empresas e, mais uma vez, numa fase inicial, num pós-25 de Abril, ao surgimento das comissões de trabalhadores e tudo isso, acha que esse afã e quase esta utopia do povo a dominar em todos os setores cria, de facto, esse atraso, pelo menos nestes 2 anos iniciais? Não, que está a criar o atraso hoje. Quer dizer, a ideia de que, digamos, que continua ainda a ser uma economia nacional, uma economia centralizada, uma economia, não diria dominada, mas pelo menos em que o Estado tem uma participação muito importante, é o que está a dar cabo da economia portuguesa presentemente. Repare, eu gostaria só, se me desse 2 minutos, para focar, aliás, hoje na TSF fiz uma intervenção no mesmo sentido. Nós temos hoje uma economia impossível. Nós temos 90 e qualquer coisa % das empresas portuguesas que são muito pequenas.
São restaurantes, cafés, Cabeleireiros. mini-mercados, cabeleireiros, massagistas, isto, aquilo. Se for por Lisboa ou por qualquer cidade, vê 3 cafés, 4 restaurantes. São empresas, milhares e milhares de empresas que empregam 90% dos trabalhadores portugueses que não têm nenhum futuro. São empresas que não crescem, que não exportam, que sobrevivem quase sempre, pagam baixos salários, os próprios empresários recebem pouco, porque as empresas não produzem. E depois temos, com muito favor, 10% das empresas que são empresas competitivas. E são competitivas porquê? Porque vendem no exterior, concorrem com as outras empresas de outros povos europeus e mundiais, e conseguem sobreviver graças à sua competição. Só que são só 10%. E exportam cerca de, nos bons anos, 50% do PIB. Ora, nenhum país de 10 milhões de habitantes com um pequeno mercado interno sobrevive com uma exportação de 50% do PIB. A grande maioria dos países da nossa dimensão, a Holanda, a Bélgica, 70, 80, 90, 105% da Irlanda. A Irlanda exporta mais do que importa. Ou seja, é impossível, porque um país que tem muito pequenas empresas não exportadoras, são importadoras e vendem, e o comércio é todo baseado naquilo que é importado, a uma grande parte. Ora, isto é um absurdo económico. E o que é que os governos têm feito? Só falam nas PMEs. As PMEs para aqui, as PMEs para acolá, e hostilizam as grandes empresas. A pontos de não ouvirem, digamos, a política ferroviária portuguesa, por exemplo, vai destruir uma parte das grandes empresas, porque sem ligações ferroviárias, com o combate que vai ser feito ao caminhão para transportes de mercadorias, não haver ferrovia para a Europa é fatal. Os custos de contexto, como contexto, é só uma questão de tempo. Ou seja, nós hoje, e eu não falei na questão das greves, etc., que são quase sempre no Estado, porque apesar de tudo, nas pequenas empresas não há greves, por razões óbvias. As grandes normalmente resolvem os seus problemas sem greves. A Auto-Europa consegue negociar com os trabalhadores. Quem diz Auto-Europa dizem quase todas as outras. As greves existem nas empresas do Estado, ou que são do Estado, ou que o Estado tem uma grande influência e que têm uma filosofia de gestão que é muito estatal. São aquilo que eu chamo as empresas do regime, apesar de serem privadas. Muito bem. Portanto, e isso era algo que... Mas repare, eu insisto nisto, faz-me uma confusão enorme como é que tantos economistas não veem o óbvio. E, a meu ver, isto é o óbvio. Senhor professor, obviamente não posso encerrar Angola sem também olhar para alguns dos seus livros. Eu creio que tem um... Não, eu tenho um livro concretamente sobre, mas não é. Não é este aqui, o Portugal, os anos de fim, não. É uma história dos últimos anos do regime anterior. E explica-se aqui, faz aqui também a história exatamente do movimento dos capitães. Quer dizer, uma história alternativa, porque essas histórias estão contadas pelos próprios, e agora devem sair 20 ou 30 livros, já não sei quantos. Estão a sair imensos, agora é uma fartura. E filmes. Filmes e tudo isso. Não, eu tenho um livro sobre isso, chama-se Jogos Africanos, que é a história esta que está mais ligada. Hoje, por acaso, trouxe, uma vez que, enfim, estava-se a falar do que acabou, trouxe, sobretudo aqui, um livro, que é um livro que é um romance, foi o único romance que eu teria escrito, agora escrevi outro, mas... E que é um bocadinho o mundo que acabou, é o mundo que acabou no 25 de Abril. Para bem e para mal. O outro lado da Revolução. É um bocadinho o outro lado da Revolução. Aliás, a capa, escolheu-se exatamente a famosa fotografia dos caixotes dos retornados, dos não é? retornados ou refugiados de Angola. Sim, porque aqui é um monumento... É um monumento hoje. É uma coisa simbólica, é uma fotografia muito conhecida, que é exatamente
chamava-se até o regresso das caravelas, não é? Que era... Mas sobre o que o engenheiro Henrique Neto estava a falar, há um outro ponto aqui que eu também acho que é muito interessante e muito importante e muito grave. É a desnacionalização da economia portuguesa, desnacionalização no sentido dos donos, grande parte. Hoje nós não temos um banco, temos a Caixa, que é pública, senão também não temos um banco, não temos grandes empresas, de facto, aquilo com a dimensão que tinham os grupos, Champalimau, Grupo Melos, esses grupos todos. Não temos nada disso. Quinigal, não é? Isso é verdade. E, portanto, hoje em dia, os portugueses, grande parte dos nossos quadros que ainda cá estão, que não são muitos, são uma espécie de capatazes ou gerentes de outros interesses, quer dizer, porque a maior parte, de facto, da economia acabou por ser progressivamente e durante vários governos e ao longo de 40 anos ou 50, e isso também é uma coisa que, para um país como o nosso, que tem um certo orgulho nacional, que é uma nação muito antiga, isso também custa muito a suportar. Apesar de que tem toda a razão, há dois aspectos, um que reduz um pouco esse impacto, o facto de sermos europeus e cada vez mais... Pois, mas eu quero ser português antes de ser europeu. Compreendo isso. E quero a fronteira para me defender. Eu compreendo isso. Eu quero a fronteira. Mas, gosto só não, a evolução parte europeia... de um grupo, não é? De um grupo, e se a empresa é para espanhola ou francesa, eu não gosto muito de ser espanhola, devo dizer. Não, mas por exemplo, a Auto Europa, deixe-me ir diretamente à Auto Europa. A Auto Europa é um grande investimento estrangeiro, mas que criou uma série de empresas portuguesas. Era isso que eu ia dizer. Sempre que há um desafio, houve dois grandes desafios em Portugal nos últimos 70, 80 anos. Foi a EFTA, no antigo regime, e foi a Auto Europa PEDIP, com Cavaco Silva, o Luís Mira Amaral, etc. Foram dois grandes desafios feitos à economia portuguesa. Esses dois desafios basearam-se nos mesmos elementos, ou quase nos mesmos. Era um investimento estrangeiro, principalmente a EFTA, na indústria destinada à exportação. Eram três elementos que se repetiram depois na Auto Europa, que foi um investimento estrangeiro, virado para a exportação e um investimento industrial. E esse desafio, nomeadamente, quando foi da EFTA, houve um investimento inicial dos países escandinavos, de empresários escandinavos. Mas depois houve milhares de empresas portuguesas no calçado, na confecção, na cerâmica, que responderam a esse desafio. E quando se diz que não há dinheiro, o dinheiro apareceu. Aconteceu o mesmo com a Auto Europa. Criaram-se boas dezenas, se não centenas de empresas para Portugal. Eu próprio criei uma, que ainda aí está, e florescente, de componentes para o automóvel, que inicialmente criaram-se à pala da Auto Europa, mas que hoje exportam para toda a Europa componentes para o automóvel. Não há hoje um carro feito na Europa que não tenha componentes portugueses. E isso são empresas portuguesas. Claro que são empresas do meio da tabela. Há uma que sobressaiu mais, que é de Oliveira das Meias, a Simoldes, porque já é uma empresa global. As outras são empresas nacionais, mas com uma certa dimensão e que exportam. Quando a Auto Europa foi fundada, a exportação portuguesa de componentes de automóvel era da casa dos 300 milhões. O ano passado, portanto, em 2023, a exportação foi de 13 mil milhões. Eu só fico espantado como é que isto não tem um reflexo. Ou seja, cada vez na vida que há um de todos desafio nós, não é? coerente, sim. os empresários portugueses respondem, diz-me, os empresários portugueses não, eles respondem, agora, não são tolos. Quando lhes falam que existe uma coisa de hidrogénio que é absurda, não é? Porque não está suficientemente madura para se poder pensar nisso, os empresários portugueses não são tolos, não vão investir no hidrogénio,
o desafio tem que ter coerência, Claro. não é? Tem que ser visível para, digamos, a cultura empresarial portuguesa. Vamos usar estes últimos 10 minutos da nossa conversa, olhando, transportando para aquilo que se diz que era uma das grandes conquistas de Abril, que é a liberdade de expressão, mas olhando para os últimos anos, para os últimos acontecimentos da semana passada, inclusive, há quem questione se realmente vivemos não só num país, mas como numa Europa que permita liberdade de expressão e liberdade de opinião, professor. Penso que está a falar daqueles acontecimentos em Bruxelas. Sim. Que se passaram Por exemplo. na terça-feira, 16. Sim, é isso, mas nós aqui também, à nossa modesta escala, também temos um bocado isso, porque eu agora, sei lá, no período pré-eleitoral, a gente vê de uma maneira geral os comentários, quer dizer, há vários canais de televisão, mas nas coisas importantes dizem todos o mesmo. E há vários comentadores que também nas coisas importantes geralmente dizem mais ou menos o mesmo, quer dizer, não é? Portanto, há de certo modo, e tudo bastante desviado para a esquerda, não é? Essa agora deu-se uma certa correção política, digamos, com as eleições de 10 de março, deu-se uma certa correção política, digamos, o eixo político partidário deslocou alguma coisa para a direita. Sim, professor, mas veja, no lançamento do livro em que Pedro Passos Coelho... Assim fizeram umas cenas, eu estive nesse lançamento, a própria comunicação social... Sou um dos colaboradores desse livro, talvez seja, talvez mesmo eu e mais 2 ou 3 que lá estão, sejamos de facto as tais pessoas mais à direita que eles estão, não somos propriamente uns energúmenos, mas somos de certo modo, somos... Agora, a maior parte das pessoas, o denominador comum dos colaboradores desse livro é serem católicos, onde há pessoas, o Guilherme Oliveira Martins é do Partido Socialista, as pessoas, não vou estar a dizer nomes, mas a maior parte das pessoas até são mais depressa pessoas de uma ala de centro, centro-direita, centro-esquerda, quer dizer, politicamente, e que defendem ali as suas convicções nestes valores de família. Agora fizeram disso uma espécie quase de marcha sobre Roma. E o próprio uma coisa histérica. Abril às Direitas, o próprio livro Abril às Direitas, que é a colaboração de eu também vários... Eu também colaborei, mas tem pessoas que... Quer dizer, eu acho que se faz... A esquerda criou a esquerda bastante radical, criou uma espécie de linha geral, de linha correta, e que mantém, digamos, um fortíssimo desvio e que perturba completamente o equilíbrio. Vá lá que agora parece que os eleitores já conseguiram libertar-se um bocadinho disso, como em quase toda a Europa, mas que de facto a gente vê que há um enviesamento ainda muito marcado e quer dizer, quase autoritário, ou pelo menos prescritivo, não é? E com esta já não indo para estas pretensões que também infelizmente já cá começam a chegar, de corrigir os livros da história, de alterar autores até, porque têm passagens... Quer dizer, se a gente for fazer isso à literatura, acaba-se a literatura. Olha, o Dante acaba com a quantidade de gente que mandou para o inferno por coisas que hoje são muito estimáveis. Ele foi capaz de lá pôr um Papa e tudo, Dante, não é? aliás, pôs vários que ainda estavam vivos no seu tempo. O Dante acaba, o Shakespeare acaba. Quer dizer, vamos rever a maior parte de toda a literatura, digamos, satírica, também acaba. O Camões leva uma volta. Gil Vicente. O Gil Vicente, então, com aqueles palavrões todos que lá tem. Bocage, esqueçam, já nem as anedotas do Bocage. Quer dizer, se formos a isso, matamos, de facto, qualquer espécie de liberdade, em nome da liberdade, também que é curiosíssimo. Pois, repare, eu como disse, tenho a ideia que a democracia corrige a si própria, não é? Vivemos claramente, todavia, um período em que existe a liberdade da asneira, não é? Quer dizer, a quantidade de asneiras que se dizem nas televisões diariamente pelos mesmos comentadores, que são pessoas respeitáveis, mas que não estudaram minimamente... São todos especialistas agora. Todos especialistas. Que não estudaram minimamente as questões de que estão a falar. Sim. E dizem coisas absurdas, mas se fossem meras opiniões não era grave.
O problema é que depois existe uma máquina. Aquilo que está a ser tratado hoje na Assembleia da República, que é saber se o governo enganou os portugueses ou não enganou os portugueses com Aquilo do IRS. do IRS. Quer dizer, decidam-se quanto é que é o abatimento do IRS. Quer dizer, porque a única coisa que valeria a pena é dizer, olha, o abatimento do IRS é 1.300, 1.400, 1.500 milhões, ponto final. Estão de acordo ou não estão de acordo? Quer dizer, não. O que se discute não é isso. O que se discute é se o governo enganou, e se enganou foi de propósito. Ora, quer dizer, e digamos, isto não é um acidente. Todas as televisões, se fizerem o zapping das 4 canais... Alinham pela mesma batuta? Estão todos os comentadores a discutir o mesmo. E com a mesma ênfase. O próprio Expresso, que, enfim, que é um jornal conhecido e, digamos, de referência, tem lá aqueles vícios. Você desculpe, mas o Expresso parece que ressuscitou com a mudança de governo. Não creio. Andou calmo durante uns tempos e, de repente... Não creio. Mas isso dava outra discussão. Dava outra discussão. O grande drama é que nós temos 3, 4 problemas. Enfim, volto às minhas ideias do Japão e da estratégia do Japão, em que eles elegeram a tecnologia e 10 anos depois elegeram, acrescentaram uma palavra, inovação tecnológica. E viveram 50 anos com isso. E não viveram nada mal, diga-se. Nós queremos... O PRR é um absurdo, porque aposta em tudo. Ora, quando se aposta e se dividem os recursos por muitas casinhas, não há uma mudança, porque não há massa crítica para a mudança. E em economia isso é evidente. Tem que haver uma massa crítica no sentido que se definiu da mudança. Realmente eu acho Só que a nossa massa é definimos, crítica atualmente. Nós não definimos intelectual, nenhum especialmente. sentido da mudança. Claro. O novo governo, repare, devia-se estar a perguntar, porque, vamos ver, se não houver crescimento económico, todas estas ilusões de distribuição, Porque ou agora de o dogma é abatimento de novo, salários. engenheiro. O dogma agora é as contas certas. Pronto. Mas as contas certas não é mau. Não. O grande problema é que não há contas certas. Se não houver crescimento económico e pensarem que podem dar aos polícias, aos professores e a todas as classes sociais Tudo tudo, e mais- aquilo que eles vão e mais pedir alguma com coisa. toda a legitimidade. O que falta é, de Diga-se, facto, essa visão de claro, de Estado. isto não é possível. Deixe-me Isto só é uma terminar. quadratura do círculo Terminar impossível. aqui com o professor Jaime Nogueira Pinto. E o professor acha que, de facto, falta essa visão de que Portugal é que queremos? É uma das grandes pechas da nossa democracia? Há muitas ambiguidades, porque também, primeiro, eu acho que esquecemos um bocadinho não, muito, a história e, portanto, a memória. As pessoas hoje é como se o mundo tivesse começado, aliás, é como se o mundo tivesse começado, quer dizer, quando começou a democracia e a televisão, quer dizer, a gente lendo a história vê que os antigos, aliás, a admiração que há pelos antigos, que sem essas coisas faziam coisas extraordinárias, não é? Ainda hoje, por acaso, tivemos um programa a falar exatamente dos pioneiros da nossa aviação. 30 segundos, por do favor. Brito Pais. Ora bem, portanto, essa contemplação da história e da memória é muito importante para aquilo que nós queremos continuar a ser. Portanto, temos que ser, de facto, leais, fiéis a isso, mas temos que pensar também nas pessoas, na vida das pessoas, da vida das pessoas comuns, que hoje a expectativa é muito triste e por isso muitas saem, e saem os melhores. Somos um povo... Isso também se chama Sem- cultura, não é? Sem- O que está a dizer é Exatamente. cultura. Pois é. Sem esperança. Professor Jaime Nogueira Pinto, Sr. Engenheiro Henrique Neto, muito obrigado por terem estado aqui connosco neste programa onde tentámos, de alguma forma, a ver várias facetas, não só do 25 de Abril, mas também do nosso Portugal. Resta-me agradecer, desejar-lhe uma boa noite e dizer que amanhã estamos de volta para mais um programa. Obrigado.